Sabia que vocês iam pedir para eu falar sobre imposto de renda. Imposto de renda é famoso. Imposto de renda, se tivesse Instagram, estaria bombado, né? Imposto de renda tem até mascote, né? Que é o leão, para abocanhar uma parte do que a gente recebe. Mas não só por causa disso, né? Anualmente temos que fazer a declaração de imposto de renda, que geralmente é entregue até o último dia de abril. Esse ano, excepcionalmente, por causa da pandemia, né, se postergou a entrega para junho, né? E a mídia também, ela divulga muito, né, todo início de ano sobre como fazer a declaração, né, quando fazer a declaração e etc. Mas a origem do imposto de renda é muito interessante. O imposto de renda, ele é antigo, mas ele foi instituído lá para o final do século XVIII, na época da guerra da Inglaterra contra a França de Napoleão, e esse imposto teve o intuito primeiro de trazer recursos para a Inglaterra para fazer frente, né, a essas despesas de guerra. Mas aí, depois da paz selada com a França, o imposto foi tão odiado, ele foi assim, execrado. Esse imposto, eles quiseram assim, extinguir com qualquer tipo de resquício para que nunca mais voltasse um imposto tão odioso. Então eles rasgaram todos os documentos. Tudo que comprovaria que esse imposto tivesse existido foi eliminado, né? Na época não tinha web, né, para você colocar e nunca mais apagar, né? Só que essa paz não durou tanto, e quando ela retornou, a Inglaterra precisava de dinheiro. O que eles fizeram? Reinstituíram o imposto de renda naquela época. Em alguns países, inclusive na Suíça, esse imposto era chamado de Wehrsteuer, né? É o imposto de defesa da guerra, efetivamente. O que é renda? Por que imposto sobre a renda, né? Nós temos o imposto sobre a renda da pessoa física, que é esse que a gente está comentando aqui hoje, e nós temos o imposto da renda da pessoa jurídica, que vai ser objeto de um outro vídeo, que na minha opinião não existe renda da pessoa jurídica, existe lucro. Mas isso a gente vê, né, nesse outro vídeo. Até mesmo porque está tendo muita discussão sobre a tributação das empresas e a sua distribuição aos sócios, que a gente chama de dividendos. Mas isso vai ser para um próximo vídeo. A renda da pessoa física, pense bem, lembra do meu outro vídeo, né? Tem a renda percebida, a renda poupada e a renda gasta, né? Hoje nós estamos falando da renda percebida. E o que é essa renda percebida? É um conjunto de riquezas, de rendimentos, que a pessoa recebe, depois ela retira o básico, o mínimo existencial, e o que sobra, o líquido, né, constitui a base para a incidência da alíquota e assim o pagamento do imposto. Então, essas duas coisas são muito importantes, alíquota e base. Base é o valor expresso em reais, né? Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, o meu salário no final do mês ou no início do mês seguinte, aquela é a base, né? A alíquota é o percentual, né, que varia. Depois a gente vai ver como que ela varia, né? Então a alíquota vezes a base dá o valor imposto a pagar. O imposto de renda, ele é pessoal. Ele é o imposto que é meu. Eu não pago o imposto de renda sobre a renda do meu vizinho ou sobre um imóvel. O imóvel é um patrimônio, não é renda, tá? Embora esse patrimônio seja meu, né? E como é pessoal, ele tem uma característica muito importante, que é a capacidade contributiva. O imposto, ele deve incidir na medida da minha capacidade de contribuir, né? Se eu tenho uma capacidade maior, eu contribuo mais. Menor, contribuo menos, né? E essa capacidade contributiva, ela é medida de duas formas. Nós temos uma igualdade horizontal, então todo mundo que tem aquela faixa de renda paga a mesma alíquota, e uma igualdade vertical. Se eu estou numa faixa de renda maior, eu vou pagar uma alíquota maior. Se eu estou numa faixa de renda menor, eu vou pagar uma alíquota menor. E como que eu componho essa renda? Quer dizer que eu vou juntando tudo que eu recebo e aquilo tudo é renda? Não. Para que esse rendimento seja rendimento e componha a renda, ele precisa ser fruto de duas coisas. Uma, da minha força
laboral, de trabalho, de serviço. Então, se eu presto um serviço para uma pessoa, aquilo que eu recebo. Se eu trabalho numa empresa, o meu salário. Então, precisa ter uma prestação e uma contraprestação, tá? Ou se ela é fruto de um capital que é meu. Por exemplo, se eu tenho um apartamento, sobre esse apartamento não incide imposto de renda, que aquilo ali é patrimônio. Lembra do meu último vídeo? Isso é renda poupada. E a gente está falando de renda percebida, tá? Agora, se eu pego esse apartamento e alugo para o senhor, não pode ser senhor Madruga, hein? Senão eu nunca vou receber aluguel. Se eu alugo para o senhor Joaquim, aquele aluguel que eu recebo, porque é oriundo do uso de um patrimônio que é meu, aquilo vai compor a minha renda. Se aquele valor que eu recebi de aluguel eu colocar num banco, sobre esse valor que eu coloquei no banco, eu não vou pagar imposto de renda, porque aquilo é patrimônio, é renda poupada. Agora, se vier rendimentos desse investimento, sobre esses rendimentos eu tenho imposto de renda. Então vai compor a minha renda, né? Se eu tenho um imóvel, esse mesmo imóvel que eu estou alugando para o seu Joaquim, eu resolvo vender e eu paguei 100 por esse imóvel, estou vendendo por 150, eu estou tendo um ganho de 50, essa diferença vai compor também a minha renda tributável. Por exemplo, se eu recebo algo em doação, um valor, não está tendo nenhuma contraprestação minha, não estou fazendo nada. Eu recebo de um amigo. Paulo, pô, mas você foi um grande amigo, contou um monte de piada. Gente, isso aí é obrigação. Não tem amizade, pô. Né? Aquele ato é um ato de vontade, é um ato totalmente voluntário, é unilateral, só tem uma direção, né? Então, como não tem uma contraprestação minha e não é fruto de um capital meu, né? Eu não estou investindo capital para receber o dinheiro de volta, né? Não existe isso. Então, esses valores recebidos, eles não compõem a renda. Eles não são rendimentos tributáveis, né? A mesma coisa com herança, né? Se alguém da família morre e passa herança, né? Aquele valor, ele também é unilateral. Paulo, fui um ótimo filho. Porra, isso é obrigação, cacete, né? Enfim, é unilateral. Não houve efetivamente, né, nenhuma relação, seja de trabalho, seja com capital investido, etc., para que desse origem àqueles valores, né? Vem de um lado para o outro, sem que você faça alguma coisa em retorno, né? Mas não achem que isso vai ficar sem tributação, só que não é imposto de renda, né? No Brasil existe o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes, né? Herança, sucessão e doações. Depois que eu juntei esses pedacinhos de renda, né, que são os rendimentos, e fiz o bolo, agora eu vou tirar o que é essencial para a minha sobrevivência, que só o líquido será tributado. Mas aí, se fosse assim tão livre, né, viraria um carnaval, porque o que é importante para mim não é importante para você e vice-versa. Outra, se eu coloco o meu filho, por exemplo, numa escola particular que custa, sei lá, R$2.000 por mês, e você coloca o seu numa escola que custa R$1.000 por mês, e o nosso vizinho de baixo coloca na escola pública e não paga nada. Quer dizer que, porque o meu vizinho de cima pagou mais, ele vai pagar menos imposto, porque ele vai ter menos renda tributável? Não. E outra, a alimentação é o item mais essencial da vida, senão a gente morre, se a gente não se alimentar. Agora, se você gosta de ir em restaurante caro toda semana, eu prefiro comer McDonald's e o nosso vizinho, ele prefere comprar nesse miojo e fazer em casa, quer dizer que você que gastou mais, você vai pagar menos imposto do que eu, e eu, que vou no restaurante, mesmo que seja o McDonald's, eu vou gastar mais do que esse colega nosso que foi comprar, né, o nosso vizinho que foi comprar nesse miojo. Não, né, não pode ter essa farra. Então, o que acontece? Isso não é só no Brasil, os sistemas passaram a adotar limites de dedução, categorizando o que seriam a natureza, né, dessas deduções. Então, os dois principais, logicamente, é educação e saúde. No Brasil, por exemplo, não tem limite de dedução de saúde, mas você tem que comprovar, né? Matou a cobra, mostrou o pau. Você tem limites também para outros tipos de despesa. Por exemplo, com dependente. Se eu tenho filhos,
Eu não posso gastar tudo que o meu filho quer, achando que tudo que ele quer e que ele precisa, etc., é essencial. Não, né? Existem limites por dependente. Né? E dentro daquele valor que eu posso deduzir, em tese, né, o sistema tributário brasileiro fala que estão todas as despesas necessárias para a sobrevivência do seu dependente. Paulo, não é bem assim. Então, enfim, eu acho o sistema razoável na medida em que ele impõe limites, só que eu acho que esses limites são muito baixos. Eu acho que a gente temos presunções muito equivocadas, né? O mundo que a gente vive é diferente. Mas enfim, é assim que o sistema efetivamente funciona. As alíquotas no Brasil, lembra, base é o valor em reais e a alíquota é aquele percentual. Aquele percentual ele varia, ele é progressivo. Progressivo por quê? Quanto maior for minha faixa de renda, maior é a alíquota. Né? No Brasil, a alíquota varia desde zero, né, que é a faixa de isenção, até o máximo de 27,5%. Então, se eu recebo rendimentos até um determinado valor, eu não pago nada. E a grande maioria da população brasileira não paga imposto de renda, porque o Brasil ainda é muito pobre, né? Social e economicamente, nós vivemos ainda num país pobre. Né? Então, a maioria do brasileiro não paga imposto de renda, paga outros tributos, que a gente vai ver já já. A partir de um certo nível de renda, aí já vai a primeira alíquota, que é de 7,5%. Depois, para uma outra faixa de renda, né, incide uma alíquota de 15%, e assim sucessivamente, até chegar à última, que é 27,5%. Paulo, mas 27,5% é 1/3, é muito. Então, muito é relativo, porque pensem bem. Imaginem que eu pagasse sim 27,5%, mas eu tivesse estradas sem um buraco. Se tivesse um buraco, eles iam reformar a estrada inteira. Se o sistema de saúde fosse excepcional, o público, se as escolas públicas fossem também excepcionais, quer dizer, aquele valor que eu estou contribuindo com o Estado, ele foi me devolvido em forma de serviço. Né? Mas isso não acontece no Brasil. Então, o 27,5% é pouco em relação ao que os outros países pagam. Por exemplo, na Alemanha, a alíquota máxima do imposto de renda, e soma outros tipos de imposto que se assemelham ao imposto de renda, chega a quase 50%. Isso é quase o dobro do que a gente paga aqui. Mas lá nós temos estradas, lá nós temos sistema de saúde bom, sistema de escola, né, de ensino também excepcional. Então, a contraprestação que você tem lá é muito melhor do que a contraprestação que está aqui. Então, esses 27,5% podem sim ser muito altos. O Brasil resolveu fazer o seu sistema tributário concentrando a tributação sobre o consumo. Por que você odeia tanto o imposto de renda? Porque quando você vai trabalhar e recebe seu salário, o imposto de renda ele vem deduzido, né, naquele olerite, você recebe 10, vem lá deduzido, né, 2, e você recebe, na verdade, líquido 8. Isso dói. Você vê indo embora, tá ali. Você recebeu a menos, você poderia ter recebido mais. Mas você não fica, né, irado, você não fica perturbado quando você vai no supermercado e vai comprar produtos de limpeza e paga quase metade dele de tributo. Quando você compra um iPhone, você não vê que aquele ali é, na verdade, 2 iPhones. Metade é tributo. Né? Então, a gente não vê isso. A gente não percebe o tanto de tributo sobre o consumo que a gente paga. Está dentro do preço, está inserido. Por isso que o nosso sistema ele é muito injusto com os mais pobres. Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria da população que é mais pobre, ela praticamente não paga imposto de renda, ou se pagar, ela paga com a alíquota baixa. Agora, a grande parte do que ela recebe, do que ela tem de renda, ela gasta com bens de consumo, para suas necessidades. E quando ela gasta praticamente tudo o que ela tem com alimentação, vestuário, etc., ela está pagando um monte de tributo que ela não está vendo.
Porque quem ganha mais gasta menos com esses itens de sobrevivência e sobra mais, efetivamente, para poupar, para investir, etc. Então, em termos proporcionais, o mais pobre, ele paga mais tributos, porque ele paga mais tributos sobre o consumo em termos relativos. Essa é a grande injustiça. Então, nós temos que equilibrar. Mas não adianta, eu vou aumentar o imposto de renda porque no Brasil a gente paga muito imposto. Não, calma. Lembra que a tributação sobre o consumo é muito alta. Precisa ter um equilíbrio. Né? A gente precisa reformar tudo para ter um equilíbrio. Mas enfim, esse é o sistema que a gente tem aí diante de nós. E lembrem, o imposto ele é anual. Eu sei que existem antecipações mensais, principalmente né, de empregados seletistas, de funcionários públicos, mas isso são antecipações, o imposto é anual. E por que é anual? Né? Quando ele foi concebido, lá atrás, a economia ainda era muito agrícola, né? E naquela época, né, não tinha, como hoje, a gente tem várias safras por ano, né? A gente tinha uma, no máximo duas. E como que a gente tem dentro da agricultura? Nós temos um período que a gente gasta muito, que a gente está investindo, a gente está arando a terra, a gente está plantando, a gente está irrigando, depois né, tem que colocar os defensivos, depois a gente colhe, a gente armazena, depois a gente vende, depois de um tempo a gente recebe. Olha o tempo inteiro que a gente gastou para depois, no final, receber alguma coisa. E como esse período compreendia o ano, que são as 4 estações, então o imposto, não, é melhor fazer um imposto anual, porque a gente consegue nivelar essas oscilações durante o ano. Né? Então, por isso que o imposto anual. Bem, e aí existem diversos regimes especiais, formas diferentes de tributação, as antecipações que eu disse, né, o empregado, o funcionário público, né, que é uma forma de antecipar receita para o governo e também de controle, alíquotas distintas, não só aquelas efetivamente progressivas, né, mas alíquotas definitivas, tributação definitiva, principalmente em rendimentos de capital. Enfim, existem algumas situações excepcionais, tá? Agora, um tipo de rendimento que a gente não falou aqui, que é o dividendo, né, que é o rendimento pago pelo capital investido numa empresa, né? Eu tenho participação societária, recebo lucros. Isso a gente vai ver num próximo vídeo, que eu preciso falar sobre tributação das empresas, né? Então a gente vai precisar de mais um tempinho, tá? Então fiquem aí ligados para o próximo vídeo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer só essas palavras para esclarecer um pouco mais o nosso sistema, não ser extremamente técnico, que ia ser muito chato, e também eu ia precisar, sei lá, de um tempão para explicar cada um dos itens, mas de uma forma mais resumida, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.